Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, iniciando mais uma aula. E hoje nós vamos tratar sobre algumas situações problemas que envolvem a interpretação de gráficos de função, né? Bem como outros temas matemáticos que estão envolvidos nas mesmas situações. Ok? Então vamos ver aqui a primeira situação. A primeira situação ela diz o seguinte: escreva a lei da função quadrática correspondente ao gráfico. Certo, pessoal? Então, tá pedindo para você escrever a lei da função. E o que é escrever a lei da função? É escrever a função que rege o gráfico em questão, que no caso é esse gráfico aqui, ó. Ok? Então, com base na interpretação desse gráfico, né, nós vamos ter que escrever qual função deu origem a esse gráfico, certo? E como nós já sabemos, né, uma função quadrática ela tem que ter os coeficientes a, b e c, não é isso? Genericamente, nós temos uma função quadrática desse tipo, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, eu preciso determinar qual é o valor de a, qual é o valor de b e qual é o valor de c. E as informações que eu tenho estão aqui no gráfico. É com base nesse gráfico que eu tenho que determinar quem é o valor de A, quem é o valor de B e quem é o valor de C. E aí, em aulas anteriores, nós já trabalhamos os coeficientes, né? A, B e C e a relação que eles têm com o gráfico, certo? Por exemplo, em relação ao coeficiente A. Olhando aqui para o gráfico, não dá para me saber qual é o valor do coeficiente A. Mas dá para saber, por exemplo, que ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque a concavidade da parábola ela está voltada para cima. A abertura da parábola está voltada para cima. Portanto, o coeficiente A é positivo. Então, eu já sei disso. Ó. O valor que eu tenho que determinar para A tem que ser um valor positivo. Uma outra coisa, o valor de B. Também não dá para eu saber qual é o valor de B. Mas dá para eu saber se ele é positivo, se ele é negativo ou se é nulo, né? Se ele é zero. Então, como é que nós vamos fazer isso? Ó? Aqui nós temos esse ramo, né? Que ele está aqui, ó, decrescendo, ó, ele vem diminuindo, diminuindo, até chegar aqui no vértice. E aí tem um outro ramo, que ele começa a crescer, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui, esse ramo aqui da parábola é o ramo decrescente e esse outro ramo é o ramo crescente. Como é o ramo crescente que está cortando o eixo Y, o valor de B ele vai ser positivo. Lembrar, né, da aula, se você ainda não assistiu a aula anterior, assista, porque é super importante você conhecer esses detalhes. Ó. Então, não dá para eu saber qual é o valor de B, mas dá para eu saber que ele vai ser positivo, pois é o ramo crescente que está cortando o eixo Y, beleza? Então, eu já sei que A é positivo, que B é positivo também. E quanto ao valor de C? Dá para eu saber o valor de C? O valor de C sempre dá para você saber. Por quê? É o local onde a linha do gráfico corta o eixo Y. Então, onde é que está cortando o eixo Y? No menos 4. Então, o valor de C, ó, é menos 4. Beleza? Então, nós já temos aqui essas informações. Ó. Não dá para mim saber quem é o valor de A, mas dá para mim saber que ele é positivo. Não dá para me saber quem é o valor de B, mas dá para eu saber também que ele é positivo também. E o valor de C é o menos 4, tá bom? Uma outra informação que é interessante a gente já ir trabalhando é que no gráfico também dá para você saber quais são as raízes da função, quando existir, né? Nesse caso existe. E as raízes é quem? Menos 4 e 2. Como é que eu sei? São os locais onde corta o eixo X. Os locais onde corta o eixo X são as raízes lá da função, tá bom? Então, ó, quem é que são as raízes? Ó? Menos 4 e 2, beleza? Então, tem várias informações aqui no gráfico que dá para você já determinar. Então, quem é que eu preciso determinar para eu escrever a lei da função? Preciso determinar o valor de A e preciso determinar o valor de B. Como que eu vou fazer isso? Escrevendo a lei da função na sua forma genérica, ax ao quadrado mais bx mais c. Para isso, eu vou precisar de alguns pontos, né? E aí, que pontos são esses? Ó? Eu vou precisar desse ponto
e desse ponto. Não vou pegar esse ponto porque é ele quem está determinando aqui o valor de C. Então, pego esse ponto e pego esse ponto. Lembrar que todo ponto ele é um par ordenado. Tem um valor de x e tem um valor de y. Então, nesse ponto aqui, olha, quem é o par ordenado? Ó? X é menos 4 e o y é 0. Ó. Pode ver que não tem altura. Nesse outro ponto, ó, o x é 2 e o y é 0. Então, nós temos aqui ó, os pontos menos 4 e 0 e 2 e 0. São esses pontos que vão me auxiliar a determinar os coeficientes A e B. Professor, então, como é que eu vou fazer isso? Ora, vou pegar aqui a função quadrática na sua forma genérica e vou reescrever ela, mudando aqui os membros de posição, né? Ax ao quadrado mais bx mais c que estava no segundo membro, agora está aqui no primeiro, e o f de x eu coloquei lá no segundo. Quando você tem um par ordenado, ó, aqui você tem o valor de x e aqui você tem o valor de y, beleza? Então, como aqui eu conheço o valor de x e aqui é o valor de y, que é o f de x, lá na função eu substituo, certo? Então, ó, onde tiver x, eu vou substituir pelo quê? Por quem? Pelo menos 4, ó. Então, onde tinha x aqui, ó, troquei por menos 4, ó. Troquei por menos 4, troquei por menos 4. E o c aqui já é menos 4 também, né? Nós já tínhamos verificado que c é menos 4. E o f de x vai ser quem? Ó? O f de x ó, é 0. Então, eu tento resolver essa expressão. Ó. Aqui eu tenho uma potenciação, tenho uma multiplicação, mas dá para a gente fazer tudo de uma vez. Ó. Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. E 16 vezes a dá 16a. Mais b vezes menos 4, ó, mais com menos dá menos. Então, vai ficar ó, b vezes 4, 4b. Então, nós temos aqui ó, menos 4b. E esse menos 4 que estava antes da igualdade, ele passa para depois da igualdade. Então, eu fiquei com a expressão ó, 16a menos 4b, que é igual a 0. Certo? Como aqui é uma equação com duas incógnitas, não dá para você definir qual é o valor de A e qual é o valor de B nessa situação, pois ela aceita infinitas respostas, do jeito que ela está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o outro ponto, ó. Vou pegar esse ponto aqui e vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o primeiro. Escrevo a função na sua forma genérica, certo? E onde tiver x, eu vou substituir por 2. E o f de x eu vou substituir por 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, substituindo o x, ó, como o x é 2, ó, onde tinha x eu vou substituir por 2. Ó. Troquei esse x por 2, troquei por 2, e o c, que é menos 4. E o f de x, ó, o f de x é 0. Calculando essa expressão, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes a dá 4a. Aqui nós temos, ó, mais com mais vai dar mais, b vezes 2 dá 2b. E esse menos 4, que estava antes da igualdade, estava no primeiro membro e passou para o segundo. Se eu tinha menos 4, ele passou mais 4. Beleza? Ficou novamente ó, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Também não dá para me determinar nem o valor de A e nem o valor de B, porque eu só quero uma única resposta. E aqui ela aceita infinitas. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com essas duas incógnitas aqui, certo? Ó, com essas duas equações. E vou montar um sistema de equações, certo? Ó, vai ficar aqui, ó. Montando aqui o sistema de equação, ó, peguei aqui a primeira equação, 16a menos 4b igual a 4, certo? Depois peguei aqui a segunda, ó, 4a mais 2b igual a 4, ó, 4a mais 2b igual a 4. E agora, vou resolver esse sistema de equação aqui, ó. Posso utilizar o método da comparação, o método da substituição ou o método da adição. Vou usar o método da adição aqui nesse caso, né? Se vocês não estão lembrados, assistam aí alguma videoaula sobre sistemas de equações com duas incógnitas, beleza? Então aqui, ó, mas relembrando aqui com vocês, esse sistema ele não está preparado ainda para resolver pelo método da adição. Porque para resolver pelo método da adição, eu tenho que ter coeficientes iguais com sinais diferentes. Ou seja, e nesse caso eu não tenho nenhum. Eu tenho 16 e 4, 4 e 2. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Pensar em um número
que multiplicando aqui a equação, deixe pelo menos um dos termos iguais, mas com coeficientes iguais, mas com sinais opostos. Então aqui, ó, eu percebo o seguinte, que aqui eu tenho menos 4 e aqui eu tenho mais 2. Então é possível transformar esse mais 2 em mais 4. Aí eu vou ter coeficientes iguais aqui, que vai ser o 4, só com sinais opostos. Então, multiplico toda a equação por 2. Aí eu vou ter, ó, 2 vezes 4a vai dar quem? Ó? Dá 8a. 2 vezes 2b dá 4b. E 2 vezes 4, ó, dá 8. Certo? Então, aqui, ó, repeti aqui a primeira equação, ó, 16a menos 4b, que é igual a 4. E obtive essa nova equação aqui através desse processo multiplicativo. É só pensar em um número que você obtém, ó, algarismos iguais, tá vendo, ó, com sinais opostos. Agora sim eu posso aplicar o método da adição. Vou adicionar termo semelhante com termo semelhante, ou seja, ó, 16a mais 8a, ó, dá 24a. Agora aqui, ó, menos 4b mais 4b, como são números algarismos iguais com sinais opostos, eles se anulam, ou seja, menos 4b mais 4b, 0. Então eles vão se anular. E aqui eu tenho, ó, 4 mais 8, 12. Então, antes eu tinha duas equações com duas incógnitas e eu fiquei com uma equação só com uma incógnita, que é a incógnita A. E agora eu resolvo essa equaçãozinha aqui do primeiro grau. Como eu quero determinar o valor de A, eu vou ter aqui, ó, A vai ser igual a quem? Eu já tenho 12, né? Conservo aqui o 12 e esse 24 que estava multiplicando passa dividindo. Então, ficou 12 dividido por 24. É interessante você deixar em forma de fração mesmo. Mas dá para você simplificar essa fração? Dá, sim. Então, você pensa no maior número que daria de dividir 12 e 24. Nesse caso, é o próprio 12. Então, aqui, ó, 12 dividido por 12 vai dar 1. E 24 dividido por 12 dá 2. Então, o valor de A vai ser 1/2. Tá certo? Falta agora definir quem é o valor de B. Então, para mim definir o valor de B, olha, como eu já sei quem é A, eu posso escolher qualquer uma dessas funções aqui, ó, dessas equações, ó. Posso escolher essa primeira, posso escolher essa segunda, ou posso escolher essa que eu modifiquei aqui, ó. Qualquer uma delas é possível determinar o valor de B, certo? Eu vou escolher essa primeira aqui, ó, 4a mais 2b igual a 4. Lembrando que eu poderia escolher qualquer uma delas, tá? Não altera o resultado. Então, pegando aqui essa equação, ó, nós temos aqui, ó, 4a mais 2b igual a 4, beleza? E agora eu vou substituir quem eu conheço, ó. Antes eu não sabia quem era o A, mas agora eu sei que o A, ó, é 1/2, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Onde tinha esse A aqui, ó, vou trocar por 1/2. Então, ó, fica 4 vezes 1/2 mais 2b, que é igual a 4. Nós temos aqui, ó, 4 vezes meio. Sempre que você multiplica por meio, o resultado é a metade do número que você multiplicou, né? Então, qual é a metade de 4? 2, certo? Então, 4 vezes meio é 2. Repetir aqui o 2b, que é igual a 4. Então, aqui, olha, ficou uma equação do primeiro grau com uma incógnita, que é o b. Então, 2b, né, vai ser igual a quem? Ao 4, conserva aqui o 4, e aqui eu tinha mais 2, ele passou menos 2. Então, ficou 2b igual a 4 menos 2. Como eu quero determinar só b, b vai ser igual a quem? Ó? 4 menos 2 vai dar 2, e esse 2 que estava multiplicando passa dividindo. E aí nós temos, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, b vai ser igual a 1. Então, olha, já determinei quem é A. A vai ser 1/2, né? E b vai ser 1. E eu já conhecia o valor de C. Então, o que é que eu vou fazer agora? Escrever a lei da função, né? Ó. Então, aqui, ó, venho aqui na lei da função e é só substituir os coeficientes A, B e C por os seus respectivos valores numéricos, ó. Quanto que vale 1? Ó, quanto que vale A? 1/2. Então, eu troco esse A por 1/2. Quanto que vale B? Vale 1. O 1, ele não é obrigado a aparecer. Ele está lá, mas vai ficar oculto. E o C, nós já vimos aqui, ó, que é menos 4. Então, eu substituí, ó, o A por 1/2, o B por 1 e o C por menos 4. Então, a minha lei de formação vai ser quem, ó? 1/2 de x ao quadrado mais 1x menos 4. Beleza? Vamos ver uma nova situação. A situação 2, ela diz o seguinte, ó. Qual é o valor de K
de modo que o gráfico de f de x igual a k menos 2, x ao quadrado, mais 2x menos 3, passe pelo ponto de coordenadas 1 e 4, certo? Então, eu quero determinar aqui qual é o valor de k, certo? Como é que eu vou fazer isso, então, pessoal? Ó, vou escrever novamente essa função aqui, ó, mudando os membros de posição. Então, aqui eu tenho, ó, k menos 2, x ao quadrado, mais 2x menos 3, que é igual a f de x. Aqui, olha, está dizendo que eu quero determinar o valor de k de forma que passe pelo ponto de coordenadas 1 e 4. Então, esse ponto aqui, ó, 1 e 4, pertence a essa função. Então, eu vou utilizar esse ponto aqui de coordenadas para poder determinar o valor de k, certo? Então, toda vez que você tem um ponto, você tem um par ordenado, né? Um valor de x e um valor de y. E o valor de y, ele corresponde a quem? Ao f de x, certo? Então, aqui, ó, nesse caso, nessa situação aqui, ó, o x vale 1 e o y é o 4, tá certo? O x é 1, o y é o 4, que é o f de x. Então, agora é só substituir, olha. Onde tiver x aqui na função, eu vou substituir por 1, e o f de x eu vou substituir por 4. Então, nós temos aqui, ó, trocando aqui o x por 1, ó, beleza? E o f de x por 4. E agora é só resolver essa expressão, ó. Aqui eu tenho a potenciação, multiplicação e adições aqui. Calculo primeiro a potenciação. Então, aqui, ó, 1 elevado ao quadrado vai dar 1. E agora eu vou promover as multiplicações, ó. 1 vezes k vai dar 1k. E 1 vezes menos 2 dá menos 2. E aqui, ó, 2 vezes 1, 2. E repito aqui o menos 3, que é igual a 4. Fica agora com uma equação de primeiro grau. É só resolver essa equação de primeiro grau. Então, aqui, ó, de início eu já percebo o seguinte, ó, que eu fiquei com menos 2 e mais 2. Então, quando você tem números iguais com sinais opostos, eles se anulam. Então, ó, menos 2 mais 2, o resultado, ó, vai ser o quê? 0. Então, um anula o outro, tá? Como eu quero determinar só k, eu conservo aqui o k, e os termos independentes eu coloco depois da igualdade. Então, aqui eu já tinha 4, permanece aqui o 4. E esse menos 3, que estava antes daqui da igualdade, passa mudando a operação. Então, se era menos 3, passa mais 3. E agora é só adicionar. K vai ser igual a quem? 4 mais 3, 7. Portanto, o valor de K na expressão é quem? 7. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.